É. Cara. Está todo mundo aí já, né? O Leandro tá aí, o Natan, o Renan, Kaique. A paz do Senhor. Mais 5 minutinhos para chegar, talvez, alguém e a gente dá o início. Então, ô Vitorino, você acha que você fez um resumo de um artigo meu enganado? Foi, não, eu acho não, tenho certeza. Eu tenho até ele aqui guardado no pendrive. Porque tudo que eu faço eu guardo, né? Eu guardo. Tudo, tudo, tudo que eu faço eu vou guardando, até os resumos. Depois que eu faço, que eu concluo o resumo, tá pronto, aí eu jogo o rascunho fora. Aí fico só com concluído. Mas enquanto isso eu vou guardando tudo, tá aqui guardado. Eu não vi nem que eu não é. Só que eu não vi nem que é o autor. Aí eu fui lembrando, né? Na sessão de tiro da cara, eu lembrei desse fato. Eu falei, rapaz, é o artigo do professor lá. Pera aí. Vocês fizeram a tarefinha? Sim ou não? Eu fiz. Eu fiz também e confesso que eu medi um pouquinho, professor. Professora, é que eu tenho uma pergunta. Pergunte. Pergunte. Quer ver? Na parte lá o dativo, né? Aí todos é só colocar o A craseado na frente, como é que vai ser? Só isso? Porque alguns ficam meio estranhos. Porque, por exemplo, a palavra tá tranquilo, né? É ok. Só que os outros eu não sei se é gramaticalmente correto. Por exemplo, a homem. Não, não, não. Não, Seria o homem? É. a gente tem que idiomatizar a tradução e acraseado não se usa diante de palavras masculinas. Aham. E o acraseado, na verdade, é para você perceber que é um objeto indireto e não um objeto direto da frase. Ok? Eu vou fazer uma Ok. revisão clara hoje disso aí pra gente não ter mais nenhuma dúvida. Eu fui extremamente redundante hoje nos slides que eu preparei pra gente assimilar isso aí mesmo. Mas todo mundo fez ou quem? Alguém não fez? Pode ser sincero aí, não, Eu não fiz. não vai acarretar em morte, não. Eu fiz só Fiz no também não, básico. professor. Na Eu verdade, nem eu nem olhei, eu olhei. lembro. Na verdade, eu tava nem lembrando, professor. Então eu tinha pedido para vocês declinarem, né? Eu tinha mandado o slide, fazer a declinação das palavras nomos, cosmos, dulos e adelfos. Ah, é a Eu fiquei declinação, com a né? dúvida Ah, dessa palavra Adelphos. Por causa desse acento no não, 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 não no precisa ômicron. preocupar com acento, não, que na verdade eles não vão influenciar muito a palavra. Tanto é que eu disse isso. Mas a gente Mas faz, aí nos outros eles aparecem, eles aparecem. a gente faz a correção. A questão, Kaique, é que é só para acentuar a fonética. Não muda nada, não. Então é só nessa palavra, é só nessa declinação que deve ter É, na diferença. Então. verdade, é do mesmo jeito das outras.
Uhum. Então vamos lá, Kaique. Quer que coloca. Coloca os slides para nós, por favor. Ok. Que o Senhor Jesus possa nos abençoar, o nosso Pai amado em Cristo, possa nos conduzir nessa aula, que tudo dê certo para a honra e glória do nome dele. Em nome de Jesus. Amém. Quem puder fechar o microfone agora. Ok. Então é uma revisão desse processo para a gente matar essa charada definitivamente, porque a gente vai começar a aprender a declinação também dos artigos, a gente vai aprender a declinação no plural, a gente até agora só viu no singular, então a gente precisa resolver essa pendenga o mais rápido possível. Existem 2 dignitários em cada língua, o substantivo e o verbo. As outras palavras podem ser consideradas como auxiliares destes 2. O substantivo aponta para uma substância, um verbo indica ação. Isso aí vocês estão cansados de saber, né? Substantivo, eu citei 2 exemplos aí: litos e antropos, homem. Verbo, lio e lego. Falo 2 exemplos de cada. Na formação de frases, usamos verbos e substantivos. Nas frases, a relação entre os 2 podem ser bem diferente. Compare: um homem fala e ele bate no homem. Na primeira frase, o substantivo homem é o sujeito da frase, fazendo a ação indicada pelo verbo, falar. No segundo, o mesmo substantivo é o objeto, sofrendo a ação indicada pelo verbo bate, ou verbo bater, né? Substantivos podem servir então como sujeito e objeto. Portanto, como distinguir esses 2 usos? Ou seja, como detectar essas funções dentro de uma frase? É o que a gente vai ver a partir de agora. Pode mudar, Kaique. No português, usamos a posição das palavras na frase para diferenciá-las. O sujeito vem antes do verbo. O homem fala. Vendo aí o verbo falar? O homem, que é o sujeito da frase, está antes. O objeto aparece depois do verbo. Fala uma palavra. No português, ordem indica função. Afinal, não é normal afirmar o homem mordeu o cachorro. Normal não é, mas tem louco aí para tudo, né? Mas na nossa língua, o normal é que o cachorro morde o homem. Contudo, no grego não é utilizada a ordem das palavras para este fim. Ele lança mão de uma outra possibilidade para indicar a função das palavras na frase. É que ele modifica um pouco a forma da última sílaba do substantivo. Como nós, falta um acento aí, como nós estamos acostumados a modificar a forma do verbo na conjugação. Essa modificação da forma dos substantivos, ela chama-se declinação. É o que a gente está estudando agora. E especificamente a segunda declinação, que é a mais simples de todas elas. Passa, Kaique. Sujeito e objeto. Agora você vai descobrir o que o grego usa para fazer da mesma palavra, num caso sujeito e no outro objeto.
No grego, a função das palavras na frase é indicada por sua terminação. Essa terminação chama flexão nominal. O sujeito é indicado pela terminação ômicron sigma. Citei 2 exemplos aí, logos e teos. Todas duas terminando com ômicron sigma. O objeto é indicado pela terminação on ou ômicron ni. Exemplo, logon, theon. Tá vendo aí a mesma palavra com terminações diferentes. A terminação ômicron sigma indicando que é o sujeito da frase e a terminação ômicron ni indicando que é um objeto. E a gente agora vai especificar que tipo de objeto que é. Essas terminações são chamadas de terminações funcionais. Então, não é a ordem das palavras na frase, como no português, que vão definir o que ela é, mas sim o jeito que ela termina. É a terminação da palavra que indica a função dela dentro da frase. Passa, Kaique. Logos é sempre o sujeito e nunca o objeto. Se fosse o objeto, seria logon. Logon é sempre o objeto direto e nunca o sujeito. Se fosse o sujeito, seria logos. Eu estou sendo bem redundante, bem repetitivo, para a gente aprender mesmo, a gente assimilar isso aí na íntegra. O caso que define o sujeito é chamado de nominativo. Termina em ômicron sigma. Nós vamos usar o N maiúsculo para identificá-lo no acróstico, que será usado para memorizarmos todos os casos. O caso que define o objeto direto dentro da frase é chamado de acusativo. Termina em on. Vamos usar o A maiúsculo para identificá-lo no acróstico. A gente vai usar aquela tabelinha acróstica NGDA sempre a partir de agora, para a gente identificar a função da palavra dentro de uma frase. Pode seguir, Kaique. Os outros 2 casos mais comuns no grego, nós já vimos o sujeito e o objeto, e vamos ver o dativo e o genitivo. O dativo também é uma espécie de objeto. O dativo é o objeto indireto da frase, e ele é indicado no grego também pela sua terminação. O dativo termina em ômega com iota subscrito, aquele ômegazinho com iota debaixo dele. Exemplo, logo, teo. Ele é sempre o objeto indireto dentro de uma frase. Então, o dativo sempre vai ser o objeto indireto, sempre. Se ele terminou com ômega, com iota subscrito, ele sempre vai ser o objeto indireto. O genitivo. O genitivo é caracterizado pela terminação U, ômicron, Y. Ele indica posse, possessão, não é possessão demoníaca não, viu? É posse mesmo. Exemplo, logo, teu. Quando vai se traduzir o genitivo, deve colocar junto da palavra as preposições da, de, do. Ou seja, no caso aí eu usei 2 exemplos. Logo é da palavra e teu ficou de Deus, se você for traduzir. O genitivo será representado pelo G maiúsculo no acróstico, que usaremos para memorizar os casos. E o dativo será representado pelo D maiúsculo no acróstico, que será usado para memorizar os casos. Com Deus, Pai. Então, a partir de agora, a gente vai começar a usar os 4 casos. Passa, Kaique. Eu estava já passando aqui no meu, achando que era eu que estava com os slides. Caso indica função. Os 4 principais casos no grego, né, são os que já vimos até agora: o nominativo, o genitivo, o dativo e o acusativo.
O nominativo sempre é o sujeito da frase e termina em ômicron sigma. Tá vendo? Eu estou sendo extremamente repetitivo e redundante. É pra gente aprender mesmo. O genitivo indica posse e termina em U, ômicron Y. O dativo é o objeto indireto e termina em ômega com iota subscrito. E o acusativo é o objeto direto e termina em ômicron ni. Essa é a chave de entender toda a questão. O nominativo sempre vai terminar em ômicron sigma, o genitivo sempre em ômicron y, o dativo sempre em ômega com iota subscrito e o acusativo sempre em ômicron ni. Pode passar. Os casos aí: nominativo, genitivo, dativo, acusativo. A sigla ou acróstico NGDA. Terminação: nominativo, ômicron sigma, genitivo, ômicron y, dativo, ômega com iota subscrito, acusativo, ômicron ni. Função: nominativo é sempre o sujeito, genitivo sempre indica posse, o dativo sempre é o objeto indireto e o acusativo sempre é o objeto direto. Observação: existem, deixa lá, volta lá, Kaique. Existem ainda outras formas no segundo e terceiro casos. São chamados oblativo, locativo e instrumental, mas as suas formas não são diferentes dessas que estamos vendo. Então o oblativo, locativo e instrumental não é diferente do que estamos aprendendo aí em relação a genitivo e dativo. Não são diferentes. Nós vamos aprender depois uma quinta forma que é chamada de vocativo, mas o vocativo é o mais fácil de todos de se identificar. E o vocativo, ele implica dizer que a frase receberá uma exclamação. Quando a gente chegar lá, eu vou lembrar vocês que é o quinto caso, que é o vocativo. É o mais simples de todos, então não requer entrar aqui agora para não confundir vocês. Pode passar, Caio. Estão aí eles. Eu usei a palavra logos como paradigma. Nominativo, logos. Tradução, palavra. Genitivo, logo, da, palavra. Dativo, logo, como é objeto indireto, a, palavra. E o acusativo, logon, palavra. E todos esses substantivos que eu passei para vocês declinarem, eles se encaixam nesse mesmo processo. Todos eles. É só fazer a terminação em cada um deles. Ômicron sigma, ômicron y, ômega com iota subscrita e ômicron ni. Todos eles vão entrar nesse padrão. Todos. Os que eu disponibilizei aí. Passa, Kaique. Ok, volta lá. Vamos volta lá um pouquinho. Vamos abrir aqui para algumas questões. Alguém ainda tem dúvidas sobre essa segunda declinação do substantivo? Se tiver, pode externar aí. Pode dizer o que está pegando, que a gente vai tentar resolver o processo. Por que o normativo e esse de baixo aí é a mesma coisa? Não, olha só. Não é a mesma coisa. É porque você não precisa acrescentar nada na hora de traduzir. Ele só a terminação que é diferente. Mas pois a palavra é a mesma coisa. Não, tudo bem. Você não vai alterar a palavra. Só que você vai saber que a primeira é o sujeito da frase. E a última lá, que é o acusativo, é o objeto direto. Ok? Isso aí você tem que saber. No nominativo sempre vai ser o sujeito. E no acusativo sempre vai ser o objeto direto. Mais alguém tem dúvida? Professor, quanto a isso aí, para mim tá tranquilo.
A minha única dúvida é quanto ao dativo. Por exemplo, faz esse exemplo aí com a palavra teos pra gente, só pra eu entender uma coisinha. Lá no dativo fica teô. Aí como é que eu traria? Não, na hora da tradução, a gente vai usar as frases, por exemplo. Deixa eu ver uma frase do livro aqui pra eu mencionar ela. Que Enquanto esse tem. negócio de a terminação, a serventia, eu tô tranquilo. Meu problema é mais esse, tô engastanhando na questão da gramática mesmo, assim, do a palavra, né? Aí quando é para algo masculino, uai, como é que ficaria? Só essas Não, questões mesmo. na verdade você não precisa inserir o acraseado quando aparecer a palavra tel. É só para você entender que ele não é o objeto direto, que ele não é o sujeito da frase, que ele não está indicando posse, mas é o objeto indireto. É alguma coisa que está fazendo alusão a ele indiretamente. Deixa eu ver se eu acho uma frase aqui no livro que tem. Eu gosto muito de usar uma frase. Quando eu for começar a corrigir os trabalhos de vocês, eu sempre vou encerrar escrevendo lá embaixo: Caris to teo. Graças a Deus. É um exemplo, entendeu? Você não precisa colocar a Deus, apenas a Deus. Entendeu, Natão, ou não? Certinho, certinho. Ah, Entendi. ah, ah. Não, graças a Deus. A não, a Deus. E a única forma da gente passar o rodo nisso aí é praticando. É começar traduzindo frases. Alguém ainda tem alguma dúvida? Olha só, no grego o que indica a função da palavra dentro de uma frase não é a ordem da palavra dentro da frase como no português, mas é a forma com que ela termina, a sua terminação funcional. Se ela terminar Ah, professor. Fala, Elcio. Quer dizer, independente de onde a frase, de onde a palavra está, com a terminação. Se ela estiver no começo, no meio, no fim, não importa. Não importa. Ela vai ser sempre aquela. Ela vai ser sempre aquela aquela situação. Isso mesmo, é isso mesmo. Você se É isso que você expôs. Olha só. Pode ser a última frase, a última palavra da frase. Mas se ela terminar com ômicron sigma, ela é o sujeito da frase. Ela que é o centro da frase. Ela não é o centro, ela é o sujeito. Aí você tem que analisar a frase para traduzir se vai traduzir a partir do sujeito ou a partir do verbo, que há as duas possibilidades. Você vai ter que entender o que está escrito na frase, mas o logos, por exemplo, ele sempre vai ser o sujeito, sempre. Se aparecer como logu, ele vai indicar a posse. Sempre você vai ter que acrescentar a conjunção de, da, do. Se aparecer logo com ômega e outro subscrito, é o objeto indireto. E se aparecer logon, é o objeto direto. É só começar a treinar. Eu vou passar uma lista maior de substantivos para vocês declinarem. Mas pelo amor de Deus, gente, pega nesse materialzinho, dá uma estudadinha durante a semana. Não deixa para estudar só no dia da aula, não. Professor? Oi. Vê se essa frase aqui tá. Depois vai aquela parte da tradução, não sei se vai trabalhar isso mais na frente. Mas é aquela frase lá: logon, tel, legei, diáconos. Certo. Aí, colocando o artigo e tudo mais, a ordem certa seria, e a tradução é: o diácono fala a palavra de Deus. Perfeito. É isso mesmo? Perfeito. Certinho. Tá vendo que a palavra diáconos apareceu no último lugar da frase? Uhum. Se fosse em português, a gente teria que analisar de forma diferente, né? Mas como no grego é o jeito que termina que indica, você captou, você foi logo no sujeito e percebeu. É isso mesmo. Perfeito.
Segue, Kaique, segue. Vamos ver matéria nova Então, hoje. para mostrar, para construir por exemplo, essa frase aí que que o Natan falou, a gente começa a construir ela a partir do sujeito, a gente localiza o sujeito, Ó, a maioria, começa a fazer a frase a partir dela. a maioria das traduções, você vai perceber que ela surge a partir do sujeito. Vai ter frases que não tem sujeito. Aí você vai a partir do verbo. Mas a maioria das frases você vai traduzir a partir do sujeito. Tá certo. O verbo que a gente já viu, só fazer uma revisão, né, o lio. O verbo também ele é determinado pelo jeito que termina. É igual na nossa língua, né? Você sabe entender se o verbo está na primeira ou na segunda pessoa da forma que ele está conjugado. Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Você já tem tanta habilidade com isso que você sabe em cada pessoa que o verbo em português está. E no grego você vai aprender isso da mesma forma. É o jeito que o verbo termina. É o final do verbo que vai determinar a pessoa em que ele está. Primeira pessoa do singular, lio. A gente viu que o verbo lio é o verbo soltar, né? Lies, tu soltas. Liei, ele ou ela solta. Liomen, ele, nós na verdade soltamos. Liete, vós soltais. E liusi ou liusim. Você vai encontrar na gramática do grego do Novo Testamento e no texto em si as duas formas, terminado em ou-si ou em ou-sim. Por isso que tá as duas possibilidades aí. Então é lio, lies, liei, liomen, liete, liou-si ou liou-sim. Então é eu solto, estou soltando, tu soltas, está soltando, ele, ela solta, está soltando. Nós soltamos, estamos soltando, vós soltais, estáis soltando, eles ou elas soltam, estão soltando. É muito simples esse verbo aí. Você vai ter que aprender a observar a forma que ele termina. Por isso que eu estou dizendo, se você deixar para estudar o grego só comigo aqui na aula, vai ficar difícil. Você não vai assimilar. Vai chegar o dia da prova, né? Aí, balbal. Passa, Kaique. Professor, então, Pode falar. Liton Balei Diácono, ficaria ele joga pedra no diácono? Liton balei diaco. Como que termina a palavra diáconos? Diácono, Pois é, com o ômega, tá aqui com tá o ômega e o y e o iota subscrito. ou seja, ele é o objeto indireto, né? Você não vai colocar joga Isso. pedra ao diácono, aí você vai ter que fazer a idiomatização, joga pedra no diácono. No. No. Coitado Mas desse a questão diácono. tá, o verbo ali então o verbo ali então tá joga mesmo, né? É. Precisa colocar o sujeito, eles? Ou Não, ele? não. Ele joga ou não? Não. Joga pedra no diácono. É interessante que quando a gente vai assimilando, vai ficando quase que mecânico. Você vai batendo o olho na frase, você vai conseguindo. Mas você não vai conseguir tornar isso mecânico para você olhando no material só dia da nossa aula na quarta-feira. Por isso que eu digo, separa um dia aí, pelo amor do Cristo, Rei vivo, que está entronizado, a bênção de Deus nas alturas. Abre esse material que você já tem durante a semana, pelo menos umas 2 vezes. Já que eu pedi 10 a 15 minutos todo dia, ninguém faz, pelo menos umas 2 vezes na semana. Que aí você vai assimilar, eu tenho certeza. Olha só, o futuro, a gente aprendeu o presente indicativo ativo, o futuro indicativo ativo é só acrescentar um sigma depois da primeira parte da palavra. Tá vendo lá? Não tem essa separação não, tá separado aí pra você perceber que é um sufixo temporal e ele aparece aí no centro, indica que é futuro. Você aprendeu que lio é eu solto, estou soltando. Então o futuro é liçou.
Liceis, licei, lissomen, liceté, lissulci ou lissulcim. O futuro indicativo ativo ele é representado por esse sigma aí no meio, o sufixo temporal. Então é só acrescentar um sigma antes da terminação final do verbo lá do presente indicativo ativo, você já está com o futuro pronto. Liô, eu solto. Lissou, eu soltarei. Liés, tu soltas. Lisséis, tu soltarás. Liei, ele solta ou ela solta. Lissei, ele ou ela soltará. Estarão soltando, né? Lissomen, nós estaremos soltando ou soltaremos. Lieté, lá no presente indicativo ativo, vós soltais, estáis soltando. O futuro é liceté, é só acrescentar o sigma. E a terceira pessoa do plural, no futuro, fica lissulci ou lissulcim. É muito simples o início verbal, né? Os verbos vão ficando mais complicados à medida que a gente vai caminhando no grego, mas no início é muito fácil. Basta você observar essas terminações. Então, o presente indicativo ativo, que você já viu, é liô, liés, liei, liomen, lieté, liusim. E o futuro indicativo ativo é só acrescentar um sigma. É lissô, lissés, lissé, lissomen. Pode falar. Mas dentro de isso eu acrescento o sigma dentro de qualquer verbo. Não. É nesses verbos regulares. O primeiro futuro que você está aprendendo é o indicativo ativo. Você vai aprender outros. Esse aqui, o indicativo ativo, futuro, é indicado pelo sigma, o sufixo temporal. Ok? Eu tô partindo didaticamente da condição de te preparar para quando você chegar nos verbos irregulares e mais difíceis, você já está pronto para assimilar a ideia. Eu não estou jogando todos os verbos aqui, não estou falando de presente, passado, futuro ao mesmo tempo. Primeiro que no grego não tem passado concreto, é aorista, é muito complicado. A gente vai deixar para estudar o aoristo mais para frente, o aoristo. Então você precisa fazer... outro verbo, Como? Se fosse outro verbo sem esse soltar aí. Tem vários outros verbos terminados em ômega. Vários. Vão todos seguir a mesma terminação. Todos que terminam em ômega vão seguir essa linha. Todos. Que são os regulares. Então, já começou a matar a dúvida. Então os verbos irregulares, eles terminam em ômega. Nós já vimos. Não necessariamente. Nós já vimos na aula passada um vocabulário que ele usa praticamente quase todos os verbos com ômega no final. A gente viu água, acu, balo, blepo, gnosco, grafo, didasco, lambano, lego, eco, lio. A gente viu isso aí no vocabulário passado. Vocês têm ele aí nos slides. Porque antes de cada aula eu mando o slide no grupo para todo mundo. O slide não é exclusividade nossa aqui na hora da aula. Quem quiser ter eles aí, baixar, colocar no computador, imprimir. Tem aluno que gosta de imprimir e ficar olhando na hora da aula, né? Não sei como que é o método de estudo de vocês. Mas todos esses verbos aí, Aelson, água, acu, balo, blepo, gnosco, grafo, didasco, querusso, eco, lambano, lego, todos eles vão seguir essa linha do liô. Ah, tá. Todos vão terminar do mesmo jeito. Então a gente usa o verbo liô como paradigma porque ele é um verbo padrão irregular. Ok? Vocês eram bons alunos de inglês? Vocês se lembram do verbo to be? Que é o único verbo que se... Aquela canseira, eu escuto minha mulher dar aula de inglês o tempo inteiro.
É o único verbo que a gente Ser ou aprendeu. estar? O único verbo que a gente aprendeu na escola mesmo, né? Porque Verdade. não se dava muita importância ao inglês como disciplina e foi a maior tolice da educação no Brasil durante todos esses anos. Se tivesse ensinado as crianças, né, desde a tenra idade, o idioma inglês com seriedade, hoje no Brasil todo mundo que estudou falaria inglês, entenderia, leria de maneira fluente, né? Então eles jogam a disciplina lá na grade curricular só para inglês ver, né? Mas é isso aí. O Salomão disse, é o verbo ser e estar. O grego tem o verbo ser e estar. Passa aí, Kaique. Esse verbo aí é o verbo ser e estar. O eimi, eu sou, eu estou. Eu acho pertinente vocês prestarem atenção, porque no Evangelho de João, quando Jesus usa esse verbo aí, eimi, meu Deus do céu, ele quase foi apedrejado. Eles quiseram jogar pedra nele. Lembra daquele diálogo de Jesus com os judeus, ali no capítulo 8 do Evangelho de João, aonde Jesus diz, antes que Abraão existisse, eu sou. O interessante é que Jesus, ele não disse apenas em mim. Jesus colocou o pronome junto, ego em mim. E eles entenderam que Jesus estava dizendo que ele era aquele mesmo que tinha se mostrado para Moisés lá no episódio da sarça. Porque era comum entre os judeus que falavam grego usar apenas a conjugação, que é eimi. Ninguém dizia ego eimi, né? Justamente por causa do verbo lá no hebraico que era restrito para Deus. Então, quando Jesus fala ego eimi, o povo queria apedrejá-lo. Então, tem o verbo ser e estar no grego, eimi. Eimi, eu sou, eu estou. Rei, tu és, tu estás. Esti ou estim, ele é, ou ela é, e está. Esmen, nós somos, ou estamos. Este, vós sois, vós estáis. E eisi, ou eisim, eles são e estão. Então é também determinado pelo final aí, pela terminação do verbo. Preste atenção, não confunda a terceira do singular com a terceira do plural. Terceira do singular é esti ou estim. E a terceira do plural é eisi ou eisim. Então nós temos aí o verbo ser e estar. E tem os exemplos aí na frente, ó, se vocês quiserem tentar traduzir em casa, a gente corrige. Tem as referências aí, tenta traduzir. Acho que vocês não têm vocabulário suficiente, né? Em mi rezoe, eu sou a vida. Elias El. Profetes. Deixa eu ver aqui que tá mais fácil de eu enxergar. Profetes estim esmen matetai e este tufus eisim mártires. Eu vou lançar um monte de vocabulário no grupo durante essa semana para vocês terem muito vocabulário, para a gente começar a botar em prática o que já vimos até agora. Vamos usar o nominativo, genitivo, dativo e acusativo. E vamos usar os verbos que já aprendemos até agora. Vamos começar com a tradução de frases. Vamos colocar em prática que aí a coisa flui. Porque senão a gente vai ficar amassando barro e vamos chegar no final da caminhada e não vamos conseguir muita coisa.
Mas eu preciso da colaboração de vocês. Eu já disse, se vocês não estudarem durante a semana, chega aqui eu não consigo resolver o problema. Aí vocês vão falar, não, aquele professor Cleo não está com nada. É necessário uma dedicação em relação. É uma língua morta, mas extremamente necessária para a nossa formação teológica. Principalmente você que quer usar o Novo Testamento para pregar. E eu quero que vocês façam isso com propriedade. Professor, Fala. vou fazer uma confissão pro senhor aqui. Pra te falar a verdade, aquela vontade que eu comecei com ela já ficou para trás há muito tempo. Essas aulas remotas, motivação foi tudo embora. Não tem motivação, tô aqui na marra. Tô aqui pra não perder, tô na marra. Salomão, a gente não tem, por enquanto, outra saída. Eu também gosto do calor da presença de todos dentro de uma sala de aula, mas infelizmente, enquanto não tivermos uma solução plausível, é isso aqui. Mas tem como estudar. Infelizmente, eu concordo com o senhor. Só que a motivação da gente vai embora. Vai nada, moço, você é crente. A minha motivação já foi embora há muito tempo. Eu tô aqui na raça, eu tô no. Mas se tá na raça é porque a motivação ainda tá aí. Porque se não tivesse motivado, já tinha batido perna. A questão é arrumar. A questão é arrumar. Não tá fácil pra ninguém. Tá não, eu sei disso. Você acha que é fácil pra mim? Pra eu fazer esse tipo de aula e preparar todo o material aqui, eu trabalhei hoje o dia inteiro, né? Tô aqui com vocês até agora. Você acha que pra mim ficou mais fácil? Ficou muito mais difícil. Que eu dependo agora da tecnologia. Não, eu posso ver isso pela minha esposa. Então. Minha esposa é professora. Então, você tá vivenciando Agora, com por ela outro aí. lado também, eu penso o seguinte. Por outro lado, eu penso o seguinte. Eu não tenho o que fazer. Eu sou um aposentado. Certo. Não tô velho, né? Mas sou aposentado. Eu não tenho o que fazer. Se eu parar com minhas aulas, meu estresse vai a 1000. Não pode ficar estressado não, que o estresse é um Entendeu? pulo. O estresse é um pulo para depressão, você sabe disso, né? Para depressão e para infarto. Minha família morre tudo de infarto. Só conversando da fé o cabo estica. Aí pronto. Tá rindo, né, Elcio? Misericórdia, não foi eu mesmo que ri, misericórdia. Você falou de um jeito engraçado, o caboclo estica logo. Tá todo mundo rindo. Como que não ri do jeito do jeito que você falou? Tá conversando, de repente o caboclo estica. Como que não ri, moço? Meu pai, tá todo mundo conversando assim, quando vai ficar só dá aquela esticada assim, cai do lado, pronto. Lá para o pai lá já morreu. Misericórdia. Mas sabe, Salomão, rapaz. Salomão, enquanto a gente tiver refém desse processo, primeiro pandêmico e depois político, né? A gente vai ficar nessa aí. Mas Vamos tocar o barco, né? Paciência. Não vamos deixar o barco ficar ancorado, não. Vamos confiar e deixar o vento do Espírito nos conduzir. Então eu preciso dessa dedicação semanal de vocês aí. Olha só, eu já fui professor de grego, eu acho que de umas 10 turmas diferentes. E vários alunos que eu já tive o prazer de compartilhar com eles essa disciplina hoje usam o grego, fazem exegese e coisas dessa natureza. Eu sei que vocês vão fazer o mesmo. Ok? Ok. Pode tirar aí, Kaique, os slides. Eu vou estar disponibilizando durante essa semana um monte de palavras
Vou selecionar aqui uma sequência de palavras para formar um vocabulário básico para vocês já. Cerca de umas 50 a 100 palavras para vocês terem como vocabulário. Palavras que vocês já vão conseguir ler e vão ter o significado, e nós vamos começar mesmo a traduzir frases. Vamos começar a ver outras questões da gramática, artigo, adjetivo, pra gente caminhar. Eu sei que vocês vão conseguir. Aposto minhas fichas em vocês. Professor, Fale. se você lembrar, se você conseguir passar, eu sou daquele, eu como estudante, sou daquele mais na moda antiga, eu sou péssimo com livros em PDF. Eu gosto do físico, eu gosto do papel, sabe? O que acontece? Eu tenho esse aqui que eu te falei, né? Tá, eu vou providenciar um tutorial. Vou fazer um tutorial aqui, vou me filmar te ensinando como. Tá, vou te ensinar como estudar nesse livro. E vou mandar pra você. Tá. É, porque ele é emprestado, então enquanto ele tá comigo aqui, eu vou brulhando ele aqui, né? Certo. E o Kaique também, ele dispõe, você falou que tem estudado com PDF, mas o Kaique jogou no grupo aí o PDF do livro do Francisco Leonardo. Vocês podem estar revendo sempre as matérias que a gente vê aqui lá na gramática do livro. Sim, é o nosso, né? É. Mais alguém adquiriu o livro físico? Quem adquiriu o livro físico? Dá um sinal aí para eu saber. Eu comprei, meu abençoado até hoje não chegou. Não, mas tá difícil. Eu comprei um livro, já vai Tanto fazer... é que eu comprei aquele livro. Eu tô no desespero aqui porque eu comprei, por exemplo, eu comprei aquele livro. O senhor tinha falado dele, eu já conhecia ele, tanto é que o Eurico tinha me indicado. Aí eu tinha deixado de lado, tinha comprado outros livros, e o senhor falou, eu falei, rapaz, acho que vou comprar ele mesmo. Aquele A Vida Diária nos Tempos de Jesus. Certo. Eu peguei e comprei ele depois do livro do grego, e ele chegou primeiro. Aí agora vai iniciar essa questão do TCC, e eu comprei uns 12 livros aqui sobre pentecostalismo. Só que eu tô olhando que a Lázaro, não sei, acho que é dia 18, parece que é pra entregar, tem livro que vai chegar dia 14, misericórdia, tem que chegar logo, senão... Eu comprei um livro aqui que eu tô precisando dele para um artigo que eu tô terminando de escrever aqui, e o livro já tem um mês e não chega, eu tô em tempo de ficar doido também. Tá difícil. Mais alguém além do Natan comprou o livro de grego? Eu comprei, professor, já chegou já. Eu mandei lá no grupo a foto. Ah, eu vi lá, já chegou, eu só tava esperando você confirmar, não ia falar por você, né? Eu já tinha visto. Já tá usando ele? Tô usando aqui. Eu só não tô comendo porque não pode, né? Mas. Pode comer, não literalmente, né? É a única maneira que eu permito que façam uma interpretação simbólica. Pode comer, mas não literalmente. Ô professor, Oi. eu tava com uma dúvida aqui. Da letra Fi, que ela tem um formato diferente, além daquilo que é mostrado aqui no livro, lá no quadro do alfabeto. Aí tem outra forma de fazer ela, e eu não sabia interpretar ela, depois eu fui achar como que ela é. Não, tem algumas letras que tem mais de uma forma, dependendo da edição dos Novos Testamentos. O teta pode sofrer essa variação. O fi ele aparece de um ladinho assim fechado, né? Em vez de ser só uma bolinha, em vez de ser uma bolinha com um tracinho no meio, vou ser bem simplório para você entender. Ele vem tipo uma orelhinha e depois o tracinho. Tem essas formas, mas como a maioria... ômega, né, professor? Como a maioria puxa a perninha, o Rho também, o Rho, ele tem um formato diferente em algumas gramáticas. Mas como a gente vai lidar com textos do Novo Testamento que a maioria massacrante usa essas letras conforme as que eu passei para vocês, não acho que não há necessidade, mas logo você pega isso também. Quando você estiver dominando mais o idioma, você vai ver isso aí.
Professor, o senhor conhece o Neto Andrade? Não, não. Ele mora no Gama, ali, no Distrito Federal, e ele dá aula de grego e de hebraico. Eu Certo. fiz um hebraico com ele 3 meses. Eu tava transliterando, falando, tudinho, só que eu fui deixar, como falei pro senhor, aí parei. Eu tô assistindo umas aulas de grego com ele, e ele também é bom. Só não sei se é do nível do senhor, mas ele é... Não, isso aí, quanto mais informação você for pegando, é melhor. Aí guarda as dúvidas, a gente tira aqui na aula. Então, a questão é a seguinte: idioma, gente, se você não se dedicar, não vai. Não vai mesmo. Até a coisa ficar Professor, natural, demora um pouco. já tem uma dúvida aqui, porque ele transliterou lá o Deus como Theos, e aqui a gente está aprendendo como Theos. Qual que é a forma correta? Olha só, eu te disse que a questão de pronúncia não é importante, né? Não é importante. Primeiro que a gente não vai conversar uma língua morta com ninguém. Você sabendo pronunciar pode ser Theos ou Theos, tanto faz. Tanto faz. Ah, ok. Theos, você vai tá marcando a caracterização do Ômicron, né? Que ele dá a ideia assim Isso. do nosso O com acento agudo. Então pode ser Theos, mas pode ser Theos. Igual a maioria usa que é Theos, né? Tanto faz, Leandro. Ok. Isso aí não vai modificar nada, não. É igual, Igual por a exemplo, Septuaginta, professor? a pronúncia do substantivo Kyrios. Você vai encontrar autor que vai pronunciar Kurios, porque ele é com Y. Certo. Então você vai encontrar essa Professor, variação aí, isso aí é normal. a Septuaginta, a gente pode também chamar de Septuaginta, e não está errado, tá? Não, não. Partindo do pressuposto que é uma palavra grega, né? A pronúncia correta é Septuaginta. É igual o Getsemane. É. Getsemane, Então, Getsemane é... ó, a Septuaginta, ela é importante também. Você vai aprimorar seus estudos até no Antigo Testamento. Os textos que nós temos no Novo Testamento, as citações de Paulo do Antigo Testamento, a maioria deles saiu da Septuaginta. Então é importante se dedicar assim. Alguém quer falar mais alguma coisa? Tem alguma dúvida? Eu vou selecionar de hoje para até o sábado As duas um são vocabulário. várias. As duas são várias. Eu não sabia que a fórmula. Vou formular aqui um vocabulário básico, palavras basicamente iniciando com todas as letras do alfabeto. Vou separar algumas para vocês terem um vocabulário básico para a gente começar a traduzir. E à medida em que você for aprendendo palavras, vá fazendo também o seu próprio vocabulário. Foi assim que eu fiz. Quando eu comecei a aprender o Koiné, eu tinha um caderno que eu comecei a colocar no caderno as palavras que eu já sabia, o significado em português. E rapidinho eu estava aí com um vocabulário enorme. E todo mundo que sabe outro idioma sabe que o importante também dentro da construção de um idioma é ter um vocabulário vasto, né? Se a gente tivesse um vocabulário vasto em português, a gente falaria melhor, escreveria melhor e assim sucessivamente. Tranquilo? Professor, Fale. não se esqueça de lembrar, se o senhor me mandar alguns material de Marcos lá, tá bom? Só Tá. isso mesmo. O negócio é... Eu tenho em PDF e tenho físico. Eu queria te emprestar o físico. Você vai devolver, né? Se for bom, eu acho que não. Ih, ó, perdeu a oportunidade já. Então já Vai- rodou. Já vou Já não vai pegar mais. Já Avisou, professor!
Rodou. Podia ter falado Ah, depois, né? Podia ter falado depois. Ele falou antes, agora não vai pegar. Vou mandar só o PDF. Eu vou mandar Igual o, regra. vou mandar o do Norman Champ pra você. Porque eu tenho esses materiais que eu falei pra você em relação à exegese de Marcos lá, que você ficou curioso, eu tenho eles físicos, né? Ah, lembrei de você Pode mandar também. PDF, manda pra mim. Tá. Eu lembrei de você também, viu, ô Salomão? Sobre a sua pesquisa em relação à imagem, Imago Dei. Eu tenho um livro aqui que eu acho que vai te servir. Tá em PDF? Em PDF. Ah, um Pode mandar, por favor. livro físico pra vocês agora já era. Primeiro que a gente tá longe, depois dessa do Leandro aí, eu fiquei com medo, né? Não, esse... Você tem. Léo tá Salomão, vendo uma, viu? deixa eu te perguntar, você tem um livro, ele tem como título A Doutrina da Humanidade, Charles Charlotte. Não. Eu acho que esse livro vai ser ótimo para sua pesquisa em relação a Imago Dei. Faz a gentileza que eu tô com um problema demais com esse negócio. Eu vou mandar ele para você agorinha, quando terminar a aula Eu tô aqui. perdendo o sono. Tá. E vou separar o material para você também, Ok, Leandro. Só ok. que Vou o seu, salvar ele logo Leandro, aqui no computador. o seu, Leandro, vai demorar um pouco, que eu tenho que separar aqui que o compêndio que eu tenho do Norman Champlin aqui, eu tenho que separar. Eu vou tirar a parte só que te interessa e mandar para você. Tá certo? Ok, Eu tudo tô no bem. final desse livro aqui, tem um vocabulário imenso. Tudo ok. Então, já vai tomando posse No desse final desse livro aqui tem um aí. vocabulário imenso. Vai tomando posse dele aí. Como é que chama alegria em grego? Como? Como é que chama alegria em grego? Depende. Tem mais de Alegria. uma palavra. Gozo. Tem mais de uma palavra. Ó, uma questão interessante para fechar aquela exegese. Tem uma vírgula e tem o... Tem uma questão interessante para a gente fechar aquela exegese de Lucas 23:43, que os adventistas e as testemunhas de Jeová querem torcer para benefício próprio. Vocês sabem o que está escrito lá? Que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É. Aí os adventistas e as testemunhas de Jeová colocam a vírgula depois do hoje, né? Em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Vai estar no paraíso, mas não é naquele momento, vai ser no futuro. Só que todas as vezes que Jesus disse em verdade vos digo, ele usou duas palavras gregas. A maioria das vezes ele usou a palavra amém. No Evangelho de João, é interessante que Jesus fala em verdade vos digo. Então ele diz amém, amém, lego sui. E nos outros evangelhos, nos evangelhos sinóticos, ele não diz em verdade, ele diz em verdade vos digo apenas. E ele faz, então, ele usa dois termos intercambiáveis no grego, que é aletheia, que é verdade, e amém, que significa verdade. Então, nos evangelhos sinóticos, Jesus nunca diz, em verdade te digo hoje. Ele só disse isso uma vez. Todas as outras vezes, ele disse, em verdade te digo, amém, lego sui. Então, quando ele diz em verdade te digo hoje, foi a única vez que ele disse. Então, ele estava se referindo ao hoje mesmo. Isso aí, exegeticamente, joga por terra os adventistas, os testemunhas de Jeová e qualquer um que é adepto da psicopaniquia, que é o chamado sono da alma. E lança todos eles por terra. Professor, Oi. o Rodrigo Silva, lá da Adventista, ele fez o doutorado dele embasado nesse aí, né, nessa passagem aí, e realmente ele explicando lá, ele quase me convenceu. Ficou fantástico ver o doutorado dele explicando. É porque ele puxou a sardinha pro lado dele, né?
É melhor você ficar com o Rodrigo Silva na questão da árvore da vida. Dizer que em todo planeta do sistema cósmico tem uma árvore da vida. Não, essa eu nunca vi dele, não. Ele fala que todo planeta tem uma árvore da vida e, consequentemente, uma do conhecimento do bem e do mal. Deixa eu só falar um negócio. Eu acho que o cara ser adventista, ele precisa considerar muita coisa. O adventismo ensina que o diabo expiou pelos pecados da humanidade. Você sabia disso? Essa também nunca ouvi falar dele, não. Pois é, Sabia não. Eles usam o texto de Levítico, onde eles interpretam o bode emissário como sendo Azazel, que na mitologia é um demônio, e eles dizem que Azazel é o Satã, que levou pecados também sobre ele. Vocês sabiam que a Ellen White afirma que lá no Éden, antes de Adão ter Eva como esposa, Adão transou com os animais do sexo feminino lá no jardim e teve filhos com eles? Vixe, Que legal, olha. meu Deus. A Ellen Poxa, essa eu não White, sabia também, não. a Ellen White, ela tem a doutrina da amálgama. Depois você pesquisa isso aí na internet. A doutrina da amálgama de Ellen White. Eles tentaram, os adventistas, eliminar todos esses livros que a Ellen White escreveu sobre a amálgama, só que eles não conseguiram arrancar todos de circulação. Tem gente que ainda tem. A mulher acredita que Centauro, Minotauro, todas essas coisas existiram de verdade, foram fruto da relação sexual de Adão com bichos, animais do sexo feminino, lá no Éden, antes de Eva ser feita da costela dele. Então, vou falar pra você, viu? Ser adventista é um desafio. Já tinha sido estragada, né? É um desafio, né? Então a gente precisa ter cuidado. A gente tem que Fumou uma maçã estragada. consumir a literatura do Rodrigo Silva aí, mas saber tirar as espinhas do peixe. Então, Leandro, quando você estiver dominando mais o grego, você vai fazer um exegese para refutar o doutorado dele, porque todas as vezes que Jesus usou o hebraísmo, que é um hebraísmo que ele usava, amém, lego sui, ele nunca usou a palavra hoje junto. Ela só foi usada lá naquela ocasião de Lucas 23, 43. Então a exegese do Rodrigo Silva aí deve ter sido, sei lá como. Eu sei. Ok, um abraço. Vamos continuar. O senhor conhece aquela Bíblia Palavra-Chave? Conheço, Aquela da CPAD? conheço. O que o senhor acha dela? É boa. Tá vendo que eu tenho ela me ajudou bastante no hebraico, É boa questão sim. de aprender Mas letras. faz e tudo mais. aquilo que eu te disse. Eu te indiquei a chave linguística do Novo Testamento. Pensa num livro difícil para achar, professor. Mas achou? Ele não tem nos estoques, mas consegui achar uns 2 usados na internet. Vou ver se eu compro. Não. Compra logo. Porque novo mesmo tá numa dificuldade de achar aquele livro. Professor, Oi. só uma dúvida aqui em questão do X. O X, ele leva o som de, por exemplo, de... Você fala táxi, né? Por exemplo, ela é, né? Dá um som de... Você puxa o X, né? Não é X, né? Não é X, não tem X. A letra que provavelmente vai dar a fonética de X é o XI. Eu usei o exemplo da palavra táxi. Mas não é X, é XI. Mas quando a palavra começa com o X, eu tenho que usar essa fonética aí? Tenho, se for XI, tem que começar com XI. Então alegria é sarrar? Não. Uai, tá aqui, ó. Uma das palavras para alegria é a palavra chara, ou cara. Aí não é o XI, é o ki. É porque começa com o. Não. Uma das palavras para alegria no Novo Testamento é a palavra que dá origem à palavra graça, caris, né? Mas é cara, que muitos pronunciam como chara.
É o que, não é o que se. Aí é o que você tem que usar. Pois é. Então é Chara. É, muitos vão pronunciar chara. Eu disse que uma das Cara. pronúncias do que pode ser CH. Mas eu falei para vocês que nós vamos usar de preferência como K, por causa da palavra Cristo. Em português, nós não conseguimos mais desassociar, né? Jesus ou Cristo. A gente não fala o Cristo ou Cristo, né? É Jesus o Cristo. Então usa com som de C de casa. Tá certo. Então é cara. Cara. É gozo, alegria. Então eu vou usar com som de K. É, de C de casa. Então isso é. Toda vez que começa com esse X, com X, a palavra em grego começa com X, eu tenho que usar o cara. É, não é X, usar... né? Não é X. Não, o formato. Eu sei que não é X. É só o formato de X. Que não é X, mas você tá entendendo, né? É o X. É o X. A palavra Christos. Cristos. Então toda vez que começar com X, eu vou usar o K. É, o C de casa. Ah, entendeu. O meu nome eu escrevo ele com o que. Cleube, eu escrevo com o que em vez de escrever com o capa. Ah, tá. Aqui. Ah, mais alguma dúvida? Chara. Pode ser Chara ou cara. Mas como se eu falar Chara, se eu falar